Para aqueles que estão acompanhando, série de mensagens que nós estamos colocando para os irmãos a respeito das últimas coisas, as doutrinas das últimas coisas, nós sempre aprendemos e ouvimos falar da parábola das 10 virgens. Amém? Amém. E sempre foi dito que 10, 5 é louca e 5 são Prudentes. e 5 saem ao encontro do noivo, as 5 saem ao encontro do noivo e as outras loucas. E sempre aprendemos que as 5 prudentes quem é? Quem é essa que estava com a lâmpada acesa? Sempre aprendemos que essas são que ouvimos dizer que as 5 prudentes é a igreja. Mas até onde me consta, Jesus só tem uma noiva e não 5. Amém, meus irmãos? Amém. E até onde me consta, o encontro da noiva do cordeiro com o cordeiro não é na terra, mas é aonde? No céu. Então, como é que essas 5 prudentes pode ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos? Difícil, né? Pois é. As 5 prudentes e as 5 imprudentes não é a igreja de Cristo. É o Israel de Deus, que Deus vai entrar em conserto. Amém, meus irmãos? Amém. Capítulo 24, capítulo 25, tudo está relacionado com Israel durante a grande tribulação. Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus vem descer na terra para encontrar com a sua noiva? Aonde? Em lugar nenhum. A Bíblia nos ensina que Jesus fica lá onde ele está, quietinho lá, porque ele não vai pisar nessa podridão desse inferno chamado terra. E ele chama desse inferno chamado terra, ele chama a sua igreja. Então aquelas 5 que estavam com as suas lamparinas é o Israel de Deus que vai entrar em concerto com Deus na grande tribulação. Amém, meus irmãos? Amém. É difícil. É a noiva do cordeiro que está aqui. Ele não tem 5 noivas. Que não é 5 noivas lá? Ele só tem uma, que é a igreja. Segundo detalhe, diz a Bíblia que nós vamos ser levados para os céus. O encontro não é na terra. O encontro de Cristo com a noiva dele não é na terra. As 5 lá estão aonde? Vamos, meus irmãos, vocês leram isso aí já? As 5 estão onde? Diga, meus irmãos, vocês já não leram isso aí, pelo amor de Deus? Estão na terra. E o noivo está onde? Meus irmãos, estou falando de Mateus 25. A parábola das virgens. Aonde está o noivo? Está na terra. Então o Jesus vem para encontrar com Israel de Deus na terra. Está certinho a profecia bíblica. O encontro de Cristo com Israel é na terra mesmo. Mas o encontro de Cristo e a noiva do cordeiro não é na terra, mas é no céu. É difícil. Dirige isso aí, meu irmão. Vai ler, vai estudar, vai meditar, que você vai entender o que eu estou dizendo. Amém? É difícil. É difícil. Mas a gente chega lá. Vai entender melhor, bora estudar, né? Bora estudar, bora ler Bíblia, que vai entender direitinho. Mas é só você pensar assim. A Bíblia diz que ele só tem uma noiva. A noiva é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o encontro do noivo com a sua noiva não é na terra, mas é no céu. Pronto, o encontro lá de Mateus 25 é na terra. Não é que diz lá que o noivo saiu, o noivo vinha à meia-noite, aí alguém anuncia, as 5 prudentes saem ao encontro de quem? Do noivo. Enquanto o noivo vem vindo, a prudente vai. Mas o encontro é na terra. Quer ver mais uma novidade?
Vou contar mais uma novidade para vocês. Hoje eu estou para contar novidade. Irmã Patrícia, se a senhora tiver dúvida, a senhora pode perguntar, viu, minha irmã? Se assuste não, porque aqui nós estamos para aprender a Bíblia mesmo. Todo mundo fala de um bendito avivamento. Ah, mas que vai vir um avivamento. O avivamento vai vir. Que vai avivar a igreja. E a igreja vai ser avivada. Será que vai ser mesmo, meus irmãos? Quem quiser experimentar o grande avivamento que esse povo tanto pede, vou dizer a você, não suba não, fique aí. Ô pastor, é isso mesmo. Quem quiser experimentar um avivamento poderoso, fique aqui, não suba não. Porque o grande avivamento que esse povo tanto pede aí, que não vai vir nunca em canto nenhum, ele vai se dar na grande tribulação, quando Deus vai levantar uma força missionária poderosa para pregar o evangelho do reino. Mas nós que estamos aqui, que somos remanescente fiel, temos que nos fortificar no Senhor. Amém, meus queridos? Amém. Porque isso aqui que vocês estão vendo é ladeira abaixo todo santo dia. Quem é que Deus vai avivar? O remanescente. Mas é o remanescente que vai saber que tem que estar aos pés da cruz, que tem que estar servindo a Jesus, que tem que saber que tem que se aprontando para a vinda do rei. Nesse avivamento furulento que tem por aí de pula-pula, de grita-grita, de berra-berra, não. É o avivamento de serviço. O avivamento de Atos 2. Avivamento para servir. Qual é a função do avivamento, meus irmãos? Bora ler, meus irmãos. Hoje eu estou para contar uma novidade. Não é nem novidade, coisa velha você já sabe. Abre em Atos capítulo 1, versículo 8. Nós estamos falando do quê? Do ministério avivado de Jesus. Quem não conseguir ser igual a Jesus, meus irmãos, a notícia é: tu vai ficar aí para o segundo tempo para ser avivado lá na grande tribulação. E aí vai ser difícil, viu? Atos capítulo 1, versículo 8. Lê. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, Que há de vir sobre vós. E servireis testemunhas. Olha a função. Olha por que foi derramado da virtude lá no cenáculo. Com qual propósito? Continua. Servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria até os confins. O avivamento que Jesus manda para a sua igreja é para servir ele na obra da evangelização. Avivamento que não leva a igreja para evangelizar, irmão, é qualquer outra coisa menos o avivamento de Jesus. Porque o avivamento de Jesus coloca a igreja de Cristo para evangelizar. Amém, meus irmãos? Está na Bíblia, está tudo escrito aí. Avivamento que não coloca a igreja em pé para evangelizar, para buscar alma, é qualquer outra coisa menos avivamento. Porque o avivamento real coloca a igreja para evangelizar. Vocês querem uma prova do que eu estou falando? Para não dizer que eu estou falando, inventando. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é cumprimento dessa palavra aí, do capítulo 1, versículo 8. Onde é que estavam os discípulos? Dentro do cenáculo, com medo de morrer. Já falei para vocês, o povo fica romantizando. Ah, eles estavam lá orando. Eles estavam orando nada, eles estavam lá com medo de perder a cabeça. Quanto tempo eles estavam socados lá dentro? Mais ou menos 60 dias. Todo mundo com medo de sair para fora. Agora você imagina o ambiente daquele lugar. 120 medroso, se borrando, que ninguém botava a cabeça para fora. Veja o ambiente, devia ser uma coisa de louco aquele lugar. Todo mundo com medo. Mas quando Deus derrama da virtude do Espírito, você pode ler isso lá no capítulo 2, versículo 14. Diz que Pedro se levanta com os demais apóstolos e com 120 e sai para pregar o evangelho e para nunca mais. Morreu de cabeça para baixo.
mas não retrocedeu até que foi avivado. Então, meus irmãos, pare com essa ilusão de que avivamento é só para você ficar vendo coisas e ficar falando língua estranha. Avivamento de Jesus é para colocar você para trabalhar na obra de Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. É esse o momento que eu peço todo dia. Não é para ficar vendo coisa não, nem falando coisa não. É para colocar a igreja de Jesus para trabalhar na obra da evangelização. A natureza da igreja é evangelística. Ela nasceu para isso, para fazer isso em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Ô pastor, aí você vai falar língua estranha, você vai ter visão, você vai ter um monte de coisa. Mas primeiro tem que evangelizar para a glória de Deus. Amém? Está difícil, irmãos? A igreja vai passar pela tribulação? Graças a Deus não, porque se ela passar nós estamos dentro d'água. Mas não vamos misturar não, amigo. Não vamos misturar não, isso aí é domingo. Domingo nós vamos falar disso aí. Mas a igreja não passa não, fica tranquilo. Você vai estar lá na glória, junto comigo. Amém? Amém. Muita novidade não, noite só? Vai digerindo, meus irmãos, que é de novidade em novidade que a gente vai para a glória em nome de Jesus. E eu não tenho culpa que os irmãos fiquem ensinando errado não. Eu tenho um compromisso com vocês de ensinar o certo. Quem está ensinando errado, você fala, meu irmão, vai estudar para ensinar certo, não ficar enganando o povo, enrolando o povo com mentira não. Amém? Ministério Avivado de Jesus. O que é que a gente precisa para esperar a volta de Cristo? Eu falei isso aí domingos atrás. A gente precisa disso aqui. Porque quando vai falar de avivamento, o que é que a gente lembra? Aí a gente lembra logo de 1 Coríntios capítulo 12. A igreja mais desgraçada que tinha no Novo Testamento. A igreja mais miserável que tinha no Novo Testamento. Ô igrejinha, irmão. Eu não queria dirigir aquela igreja nem que me pagasse em dólar. É só você nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, sabe? A igreja era tão ruim, que Paulo escreveu 3 cartas, uma se perdeu. São Clemente escreveu mais umas 2 ou 3. E a igreja de Corinto se abençoou como uma igreja incorrigível. Não se corrigiu, saiu como uma igreja incorrigível. Mas a gente lembra lá dos dons espirituais. Quando fala de crente avivado, ninguém lembra de Jesus. Quem é que lembra de Jesus aqui? Não, Jesus, irmão, se Jesus estivesse hoje aqui nos nossos dias, os pentecostais não iam nem acreditar que ele era Jesus, nem ia acreditar que ele veio fazer o que fez, não ia nem acreditar que ele era um crente avivado. Sabe por quê? Porque não fala língua estranha, não fica se exibindo, não fica alardeando. Então nunca que a gente ia pensar, mas para nós temos um ministério avivado, o exemplo é Jesus. Amém, meus irmãos? Não é Paulo, não é Mateus, não é Lucas, não é Moisés, não é Daniel, não é ninguém. Exemplo de crente avivado é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos esses que eu citei seguiram o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles que se propôs a pregar o Evangelho, servir a Jesus, seguiu qualquer outro exemplo. Seguiram o exemplo do Cristo. Então nós vamos ver, Jesus é a pessoa do Espírito Santo, Jesus é a oração em seu ministério, uma vida na unção do Espírito Santo. Irmão, a coisa está tão avacalhada hoje, que o povo está perdendo noção do perigo. Estão perdendo noção do perigo. Estão perdendo noção de pecado. Estão perdendo noção de pureza. Estão perdendo noção de santidade. Então, os irmãos sabem. Vocês podem ir por aí, quiser fazer uma pesquisa, pode ir por aí, fica um mês rodeando pelas igrejas aí e veja se as mensagens centrais são pregadas. Quais são as mensagens centrais que não pode sair do púlpito? Primeiro, pecado. Quem nas igrejas que fala de pecado? Arrebatamento de Cristo. Que é arrebatamento? O negócio eu quero é dinheiro, eu quero é me sair, eu quero é me dar bem. Santificação. Irmão, os caras estão fornicando dentro das igrejas, fornicando, tomando ceia, cantando, louvando e fornicando, mandando brasa, e mas está tudo certo, está tudo certo. Por quê? Porque não acontece nada. Mas um desgraçado desse já está na mão do cão. Ele é logo cego, está tão cego que não consegue ver a sua própria desgraça, de tão avacalhado que está
o nosso meio hoje. Então, meu irmão, não espere esse dito avivamento que o povo fica orando aí. Ó Senhor, mano, irmão, faça por você mesmo. Busque por você mesmo. Clame por você mesmo. Porque a tendência é ficar pior do que está. Você está achando que está ruim? Vai ficar um pouquinho pior. Então você se anime, se avive, clame ao Senhor, para você não descer ladeira abaixo, como muitos estão descendo ladeira abaixo aí. E já estão dizendo que, irmão, a coisa está tão ruim que o povo nem para a igreja quer vir mais. Para a igreja, para que igreja, irmão? Fica lá ouvindo aquele louco, falar aquele monte de loucura. Nada. Fique em casa. Fique em casa, ligue a televisão, coloca no seu pastor predileto, assiste o culto, está tudo bem. Agora eu queria saber aonde que está na Bíblia que o corpo de Cristo está repartido. Porque um crente que fica em casa lá assistindo culto de internet não faz parte do corpo de Cristo. Porque crente que é crente, ele está dentro do corpo de Cristo, ele está congregando, ele está louvando, ele está servindo, ele está trabalhando, ele está comungando. Esse é o engodo do diabo. Veio para enganar um povo e está conseguindo enganar muitos crentes que ficam enfiados dentro de casa, assistindo internet, culto de internet, não vem para a igreja, não participa de nada, não ora, não comunga, não faz nada e está achando que está servindo a Jesus. Não está servindo nada, irmão. Você tem que estar aqui, no corpo de Cristo. É aqui que se faz o corpo de Cristo, na igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então não se entra para essa história de culto de, eu vou ficar aqui no culto online, irmão. Olha, isso aí só faz o povo descer, ó, ladeira abaixo. Aqui, vamos lá. Textual, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 14. Olha aqui, meus irmãos, olha. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Relatos ao seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ó, crente cheio do Espírito Santo, saía pregando, saía ensinando, saía curando. Irmão, esses ditos cheios do Espírito Santo, irmão, se cair um endemoniado, eles são os primeiros a sair correndo. São os primeiros a te deixar na mão. Esses ditos cheios do Espírito Santo, tu leva lá alguém para orar lá, não sai nada. Não tem cura, não tem operação, não tem nada. Mas aí você vê o Cristo pregando, anunciando, ensinando, orando, expulsando o demônio e Deus cooperando com o nosso Cristo. Então, é isso que nós precisamos. Do poder do Espírito Santo para servir a Jesus na obra dele. Amém, meus irmãos? Amém. Verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Ô irmão, você está cheio do Espírito? Se você estiver cheio do Espírito, a sua pessoa, o seu ser, ele vai alcançar pessoas e mais pessoas, vai revelar a espiritualidade ou a fé que há dentro de você. Mas para isso tem que seguir o exemplo do Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22. Algum irmão lê aí rapidinho. Diz assim, ó, então pela virtude, o texto está aí, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22, dá uma aumentada só no retorno aqui, não sei nem se tem retorno aqui. Então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu todos os terrenos em derredor. Irmãos, é isso aqui, ó. O crente realmente cheio do Espírito, a fama dele vai longe. A fama dele vai longe, por quê? Porque é um crente que está cheio da graça de Deus, está pregando o Evangelho, Jesus está salvando, está orando, Jesus está curando, está fazendo operação de maravilhas e a fama vai correndo como a fama de Jesus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro da profecia de Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Irmão, se você falar para mim que você está cheio do Espírito Santo, isso daqui não está acontecendo, meu irmão, eu vou dizer para tu, você está vazio. Porque se Cristo é o nosso exemplo, Ele foi o exemplo de crente cheio do Espírito, nós também temos que estar cheio do Espírito, isso aqui também tem que estar acontecendo. Esse é o problema do foco. O povo tirou o foco do que é real e colocou nos olhos na onde não é real. E aí o que deve acontecer não acontece, a gente fica com a ilusão. A gente fica com a ilusão do poder de Deus.
Mas o poder de Deus é isso aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para vadiar. Não, me ungiu para vadiar. Não, vou vadiar, vou sair por aí de igreja em igreja, né? Vou ver da obra, vou ser itinerante. O Espírito é do Senhor, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a fazer o quê? Curar. Os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos Cativos. irmão, apregoar. Sabe onde é que esses cabras safados querem apregoar? Com o microfone na mão, em igreja lotada. Mas você não vê esse povo apregoar, como diz o texto aqui, para os pobres e quebrantados de coração. Mas aonde tem um microfone e aonde tem uma igreja cheia, é lá que ele quer estar. Mas está onde Jesus está falando aqui, aos pobres, aos quebrantados de coração, passa nem perto. Então o Espírito nos encheu para fazer isso aqui: apregoar a liberdade aos cativos, dar vista ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para isso que Ele te encheu. É para isso que Ele te enche, para você anunciar o Evangelho de Deus em nome de Jesus. Encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Porque crente que é avivado, ele consegue incomodar os filhos do capeta, os de dentro e os de fora. Crente avivado incomoda muita gente, porque o crente avivado, ele não tem tempo para ficar com conversa fiada, ele não tem tempo para ficar com vadiagem. Ele só sabe fazer uma coisa: servir ao Senhor, evangelizar, pregar, orar, e se Deus quiser, Ele cura também em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aonde que eu parei? 20. Encerrando o livro 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Porque o crente, irmãos, quando ele é cheio do Espírito, as pessoas olham: não é esse o Zé da esquina? Como é que a gente vê esse homem ou essa mulher falando dessa forma? Como é que a gente vê esse homem ou essa mulher pregando dessa maneira, falando dessa forma, e Deus trabalhando através dessa forma? Não é o Zé das Couves ali? É o que estavam dizendo. Não é esse o filho de José? Esse é o Zé Ninguém. Como é que esse Zé Ninguém está falando, e Deus operando, e Deus cooperando? Porque o crente, quando ele está cheio, é assim mesmo. Deus opera, Deus faz a obra, e as pessoas ficam maravilhadas, porque vê que Deus é na vida daquela pessoa. Amém, meus irmãos? É isso aí que nós temos que buscar. Um avivamento é uma renovação espiritual, que causa o quê? Fervor e dedicação a Deus. Irmãos, vamos ler aqui, por favor. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 8. E depois Neemias 8, versículo 10 a 12. Rapidinho. 2 Crônicas 15, 8. Olha o que causa o avivamento na vida do crente. Irmãos, isso aqui é para você se autoanalisar. Você tem que se autoanalisar. Será que eu sou um crente avivado mesmo? Será que aquilo que aconteceu com Jesus está acontecendo comigo? 2 Crônicas 15, 8. Leia. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E renovou É só o 8, hein? E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmão, crente avivado é um crente que tem fervor e dedicação a Deus. E crente avivado se aviva pelo ouvir a pura palavra de Deus, viu, meus irmãos? Crente avivado, ele é avivado pela pregação e o ensino da palavra. Asa, ouvindo a lei, ele se animou, ele se avivou e se dedicou a Deus com fervor para fazer a obra do Senhor. Outro texto aí, Neemias 8, versículo 10 a 12, rapidinho. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as
Deixa eu dar um contexto para vocês aí. O povo está em pé, diante de Esdras, ouvindo a palavra, e conforme eles vão ouvindo a palavra, depois vão ver no texto, que eles foram tão avivados, que todo mundo saiu dali, alegre, foram para suas casas, alegre, porque ouviram a palavra de Deus. O avivamento começa pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Continua. E beber as doçuras e enviar porções aos que não têm. Ó, irmão, o crente avivado, ele reparte. Ele reparte com aquele que não tem. Crente avivado não é crente egoísta. Crente avivado não é crente mão de vaca. Crente avivado não é sovina. Crente avivado, ele reparte porque ele sabe da onde é a fonte que ele recebe o seu sustento. Continua. Se não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e beber, e enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Crente avivado é crente que tem fervor na alma, é crente que se dedica a Deus, é crente que tem alegria na alma, porque ouviu a palavra do Senhor. Irmão, se alguém falar para você: irmão, eu estou avivado, Jesus me avivou, você pergunte a ele: irmão, qual é o fervor que você tem? Qual é a dedicação que você tem para com a obra de Deus? Porque um crente avivado, que fala que é avivado, mas não se dedica à obra de Deus, irmão, que avivamento é esse aí? Que poder é esse aí? Porque pela palavra de Deus, nós estamos aprendendo que um crente avivado, ele tem fervor na alma e ele tem dedicação para servir ao Senhor. Não adianta ser avivado e você chama para fazer, não vem. Você chama para cooperar, não vem. Você chama para orar, não vem. Você chama para fazer alguma coisa, não vem. Que avivamento é esse? O avivamento que Jesus derrama em nós, ele nos coloca a nos dedicarmos a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A introdução: quais são as evidências de um avivamento? Vamos ver se tu está avivado mesmo ou não. Você vai ver agora se você está avivado ou não. O que mostra que eu estou avivado? Primeiro, temor a Deus. Eu respeito a Deus. Eu tenho respeito pelas coisas de Deus. Eu tenho respeito pela obra de Deus. O crente avivado, ele tem temor na sua alma. Segundo, não vamos ler tudo aqui porque não dá tempo. Segundo, arrependimento. É o que está faltando nos crentes hoje. O avivamento começa pelo arrependimento. O avivamento começa pelo ouvir a palavra e se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados diante do Senhor, para que Deus possa avivar a sua vida. Terceiro, ódio ao pecado. O crente avivado, ele tem ódio pelo pecado. Ele não tem ódio pelas pessoas. Entenda bem, irmãos. Para depois dizer: posso dizer que eu tenho que odiar as pessoas. Não estou falando isso não. O crente avivado, ele tem ódio ao pecado, ao seu e aos dos outros. Primeiramente ao seu. Odeia os seus pecados, as coisas erradas que você faz. Porque o crente avivado, ele tem ódio, ele tem nojo pelo pecado. Quarto, é gerado prazer em buscar o Senhor. Irmão, o crente avivado, o prazer dele é buscar a Deus. Ele tem prazer na alma em buscar ao Senhor. E não é buscar só aqui na igreja não, viu? É buscar principalmente lá na sua casa. Lá na sua casa, lá tem que ser o altar de oração. Porque aqui é só uma extensão lá do que acontece lá na sua casa. Irmão, tem crente todo arrebentado. Tem crente que não consegue nem dar glória a Deus mais, que é uma desgraça. É uma miséria, é uma miséria. É uma miséria espiritual. Por quê? Não tem prazer mais nas coisas do Senhor. Não tem prazer mais em Deus. Não tem prazer de dobrar o joelho para orar lá dentro da sua casa. Não tem prazer para consagrar a sua vida. Não tem prazer para ler a palavra de Deus. O crente avivado, irmão, ele tem prazer
em Deus, ele tem prazer em buscar a Deus, ele tem prazer em servir a Deus. É por isso que não entra na minha mente essa história de crente, estou triste, me dá tristeza. Irmão, isso não entra na minha cabeça. Você tem suas tristezas no seu dia a dia, faz parte. Mas eu tenho que ter, apesar de toda a mazela que eu passo no meu dia a dia, eu tenho que ter prazer de buscar e servir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não interessa como esteja a sua vida, não interessa os dramas que você está vivendo, não interessa os problemas que você passa, mas lá na sua alma você tem prazer em buscar ao Senhor. Amém? Nem que você faça como Ana, não tem palavra, não sai palavra, mas você está lá aos pés do Senhor derramando suas lágrimas, porque Jesus sabe quais são as palavras que você derrama naquela lágrima lá que você coloca lá na beira da sua cama, ou sei lá onde você ora. Crente avivado tem prazer em servir a Deus em todo o tempo. Não interessa a lapada que você está tomando, não interessa. Interessa que você continue com prazer na alma de servir ao Senhor, de louvar ao Senhor, de glorificar ao Senhor em todo o tempo de sua vida. Amém, meus irmãos? Então, o crente avivado, ele tem prazer em buscar ao Senhor. Quinto, ficamos cheios do Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, irmão, significa inspiração de santidade. Porque o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai inspirar você a ter uma vida de santidade. O que é santidade? Santidade, irmão, não é você separar de um copo de cachaça, não. Porque eu conheço um monte de gente que faz. Um monte de gente consegue largar da cachaça, consegue largar das drogas, consegue largar da vida pregressa. Um monte de gente consegue fazer isso aí. Só que ele não consegue fazer uma coisa: ele não consegue controlar as suas paixões e as suas vontades, porque só pode fazer isso quem está cheio do Espírito Santo. Ele consegue controlar e dominar as suas vontades e as suas paixões. Amém, meus irmãos? Então não é só largar um copo de cachaça, não é só largar a vida preguiça, é saber controlar as suas vontades, seus desejos, suas paixões. Aí sim, é porque o Espírito está em você. Esse Espírito de santidade está impulsionando você a viver uma vida de santidade em nome de Jesus. Amém, querido? Não é só deixar de fazer, é você ser lá dentro da sua alma. Sua alma está pura, sua alma está purificada, sua alma está santificada diante do Senhor. Então, o que é a evidência do avivamento? Temor a Deus, arrependimento, ódio ao pecado, prazer em buscar a Deus, e ficamos cheios do Espírito Santo. Quando olhamos para o ministério de Jesus, vemos que todo ele foi marcado pelo poder de Deus. Abra lá em Lucas capítulo 4, versículo 4. Vamos ler. Portanto, o modelo de espiritualidade, temos que olhar para Cristo. Irmão, você quer ser um crente avivado? Olhe para Jesus. Não olhe para Paulo, para Pedro, para João. Olhe para Jesus. E não fica olhando para esses crentes doidos também de hoje, não. Antigamente, quando eu era novo convertido, eu vi os malucos que pulavam feito macaco. Eu digo, eu quero ser igual aquele cara ali. Eu quero fazer igual aquele ali. Aí quando dá fé, cadê fulano? Fulano está lá na boca de fumo lá. Está na boca lá, fumando maconha, se drogando. Eu digo, que diabo de avivamento é esse aí que eu entendi? Pulou e pulou. Irmão, olha, quem muito pula, acaba caindo no colo do capeta. Amém? Quer exemplo? Eu dou exemplo. Davi entrou pela cidade, dançando, pulando, pará. Quando deu fé, o que aconteceu com Davi? Foi lá, matou, assassinou, mentiu, conspirou para pegar a mulher do cara. Pulou, pronto. Aí eles falaram, a gente tem que ser igual Miriam. Vocês sabem da história de Miriam? Pulou, cantou, só o Senhor é Deus, só não sei o que. Aí depois foi lá se levantar contra o próprio irmão, querendo tirar a liderança do próprio irmão. Isso é crente avivado? Crente avivado não quer o lugar de ninguém.
Crente avivado não mata ninguém. Crente avivado não fica de olho nas coisas de ninguém. Crente avivado fica de olho para os céus, da onde vem o nosso Redentor. Amém, meus irmãos? Então siga o exemplo de quem tem exemplo para dar. Cristo. Leia Lucas 4, e acho que é verso 1. 14, Capítulo 4. verso 14. Sim, mas tem o verso 4 aí. O verso 1, aliás. Capítulo 4. Verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi transportado pelo Espírito Santo para o deserto. Verso 14 agora. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia. Então, pela virtude do Espírito, ele voltou para a Galiléia. Irmão, isso é crente avivado. Diga. Pois é, que os de hoje não querem nem andar mais, só se for de carro, né? Se for, irmão, vamos congregar ali na igreja do irmão ali. Ô irmão, que hora que a mão vai estar parada aí? Eu me lembro que antigamente, que não tinha carro, que a gente contava quem tinha carro aqui, irmão, a gente ia cooperar, a gente saia aqui com uma alegria medonha. Ia a pé, ia de ônibus, ia de trem, mas ia todo mundo alegre. Hoje, você fala para os crentes, ô pastor, que hora que a mão vai estar lá? Para ir daqui ali na outra esquina. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi de ponta a ponta anunciando o Evangelho e pregando a palavra e curando em nome do Pai. Amém, meus irmãos? Então, você quer ser cheio com um crente avivado? Pegue o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Jesus é a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo da vida de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O Espírito estava lá no nascimento de Jesus. Irmãos, o nascimento de Jesus foi singular, e não haverá outro mais igual dele. Diz o texto que Maria foi, o Espírito cobriu Maria e colocou o ente querido no útero de Maria, porque só a vida pode gerar a própria vida sem a presença carnal. O nascimento dele foi singular, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele entrou na história humana pelo poder do Espírito Santo. E no todo o tempo de sua existência, quando ele inicia o seu ministério aos 30 anos, durante os 3 anos que ele vai ministrando, o Espírito Santo estava na vida de Jesus. No batismo, onde ele inicia o seu ministério, por que Jesus se batizou? Você não tinha pecado. Irmãos, ali foi só para indicar solidariedade com os comedores de arroz e feijão, que somos nós aqui. Digo, olha, eu estou me solidarizando a vocês, estou passando por esse processo, para iniciar o ministério, para no fim do ministério, eu morrer na cruz do Calvário, por cada um de vocês, e dar a vocês o mesmo poder que está em mim, eu vou dar a vocês também, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então estava presente no batismo, na tentação. Irmãos, a tentação ela foi real. A tentação não foi algo inventado ou um signo, não. A tentação foi real. Qual é o signo? Eu não vou entrar em detalhes, mas qual é o signo da tentação? Só para dizer o seguinte, que se você estiver cheio do Espírito de Deus, você consegue vencer a tentação. Você consegue vencer o seu adversário. Qual é o primeiro adversário que nós temos que vencer, irmãos? Qual é o primeiro adversário que nós temos que vencer? Fale alto. Já ensinei. Primeiro adversário a ser vencido é quem? Você mesmo. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, a partir do verso 24? Negue-se a si mesmo. Morra, para depois você me seguir. O primeiro a ser vencido é você mesmo. Irmão, se você não vencer você mesmo, você não consegue vencer o diabo. Se você não consegue negar-se a você mesmo, você não consegue vencer o diabo. Sabe por quê? Porque você vai estar vulnerável aos ataques do diabo. Mas quando você vence a você mesmo,
Quando você nega você mesmo e é cheio do Espírito de Deus, então você está habilitado para vencer o adversário em nome de Jesus. Então a tentação foi real, e o Espírito estava nele, dando condições a ele, dizendo o seguinte: olha, na fraqueza da carne, se você estiver cheio do Espírito Santo, você também consegue vencer a você mesmo, e consegue vencer os seus inimigos, e consegue viver nessa terra angustiante com a presença e o poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então você quer vencer suas provas? Você quer vencer suas lutas, seus dilemas, seus problemas? Se encha do poder de Deus, e você vai conseguir caminhar em nome de Jesus. Amém? E não vai ficar dando uma de vítima, não. Porque se tem uma coisa que Deus detesta, é crente vítima. Meu irmão, Deus não gosta de crente que vive se fazendo de vítima. Tá difícil? Tá. Continue orando, continue buscando, continue vivendo, continue lutando. É a mesma coisa que murmurar, né? Não entendi. O crente que dá uma de vítima, é a mesma coisa que está murmurando. Não. Tem que ser forte, porque nós temos alguém dentro de nós que nos fortalece para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós resistimos nossos problemas, nós resistimos nossas dificuldades no poder do Espírito. Eu estava pensando esses dias, vou completar agora 31 anos de crente. 31 anos de crente agora, no mês de junho. Irmão, eu estava pensando, digo, olha, se não é Deus na minha vida, eu tinha desviado 10 vezes, ou mais. Se eu continuo em pé, é porque a graça e a misericórdia têm me alcançado todo santo dia, porque senão eu tinha desviado umas 10 vezes. Mas se nós estamos em pé, é porque o poder do Espírito nos dá força, nos dá graça, para nós continuarmos nossa caminhada, mesmo com toda a dificuldade que nós temos na vida. É o Espírito que nos habilita a continuar caminhando diante do Senhor. Se não é o Espírito de Deus na minha vida, eu já tinha renunciado ao ministério 300 vezes. Tinha renunciado 300 vezes. Porque não é todo mundo que acredita na sua chamada. Você é o primeiro que tem que acreditar na sua chamada. Não dependa de outrem para reconhecer sua chamada. Se você mesmo não acredita na sua chamada, ninguém vai acreditar. Você é o primeiro a acreditar na sua chamada. Você é o primeiro a acreditar que Deus tem um propósito na sua vida. Você é o primeiro a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, ainda que o outro não creia, mas eu creio. O crente que está cheio, ele coloca isso na cabeça e vai embora. Amém, meus irmãos? Bota uma coisa na cabeça: ninguém fala de quem não faz nada. Você já viu alguém falar de alguém que não faz nada? Ninguém fala de quem faz nada, só falam de quem faz. As pessoas só abrem a boca para falar de sua vida quando você faz. Porque quando você não faz, você é um crente prego, como é que o povo vai falar de tudo? Vai falar o quê? Olha, irmão, aquele irmão ali, irmão, aquilo ali é que nem chuchu, não tem gosto, não tem o que falar. Só vão falar porque você está fazendo. O dia que você parar de fazer, vão parar de falar de você. Irmão, até da minha magreza já falaram. E olha que eu não estou tão magro assim, né? Não, quando estava gordo, quando estava gordo, nossa, como está gordo, né? Vai morrer. É inchado. Agora está magro. Nossa, como está magro? O que está acontecendo? Será? Está doente? Ou está fumando pedra? Irmão, só falam de quem está fazendo. Quem não está fazendo, o diabo não fala e não se incomoda. O diabo só se incomoda com o crente que está fazendo a obra de Deus. O diabo só se incomoda com quem está querendo se encher de Deus. Porque quem está ficando lá está vazia, o diabo não está nem aí para você.
O diabo só vai se importar com você quando você começar a fazer. Aí ele vai começar a falar, aí ele vai começar a se levantar, aí ele vai começar a colocar obstáculo, ele vai começar a colocar um monte de coisa. Por quê? Porque você se propôs a fazer para Deus, porque você está cheio da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então bote sua cabeça. Se você não acreditar na tua chamada, olha, ninguém mais vai acreditar, viu? Não fique esperando reconhecimento de ninguém, não. Ajuda aí, irmão. Bota lá. Voltou lá para o começo. Pode ir lá para o segundo ponto, para você já encerrar. Aí, volta. Jesus e oração em seu ministério. Irmão, a coisa está tão avacalhada. Uma avacalhada hoje. Você fala de oração, o povo rindo na sua cara. Vamos orar, irmão. Aí eu oro na minha casa. Não, também. Tem que orar na sua casa, tem que orar na igreja também. Desce em casa. Você ora lá na sua casa? Muito bem. Então ora na igreja também. A oração parece que é uma coisa que não é mais necessária, né? A gente ora 1 minuto, pronto, acabou. Ô irmão, quanto tempo tu passa conversando com um amigo ou uma amiga? Uma hora? Se é muito amigão mesmo, você passa 2, 3, 4, 5 horas conversando. Se Jesus é seu amigo, você vai orar e vai orar bastante, viu? Porque a gente tem muita coisa para falar, a gente tem muita coisa para dizer, a gente tem muita coisa para colocar diante dele em oração. Então, se você quer ser um crente avivado, siga o exemplo de Jesus, que vivia em oração. Por que a maioria do povo não bota Jesus como exemplo de espiritualidade? Porque quando chega aqui, a negada quer sair pela esquerda. Porque Jesus foi um homem que viveu em oração. Jesus foi um homem que viveu buscando a Deus em todo o tempo. E se nós queremos avivamento, se nós queremos poder de nossa vida, nós temos que estar vivendo uma vida de oração em todo o tempo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A oração do Pai Nosso. O que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é a essência daquilo que você tem que ser. Olha lá. Deus é nosso Pai na vida prática. Ele é o teu Pai na vida prática. Não é só orar a oração como reza, irmão. A oração do Pai Nosso não é uma reza repetida. A oração do Pai Nosso é uma realidade para ser vivida. Diz que Ele é o nosso Pai. Ora, se Ele é o nosso Pai, então a gente tem que confiar. Ou alguém que tem pai não confia no Pai? Porque o natural é você ter um pai e confiar naquele pai. Amém? Então, se Ele é nosso Pai, então eu tenho que confiar nesse Pai. E eu estava pensando nesses dias. Eu falei, rapaz, se Ele é meu Pai, eu não posso falar do meu pai porque eu não fui criado com ele. Mas se Deus é meu Pai, então eu tenho que confiar nesse Pai. Porque se eu não confiar nesse Pai, Ele não é meu Pai. Ele é qualquer outra coisa. Ele só é Pai de quem confia. E quem não confia, Ele não é Pai. Se Ele é o teu Pai, então a gente tem que confiar. Santifica o teu nome, ou o nome dele. Eu vivo em consonância com a santidade. Santifica o teu nome. A minha vida está em consonância com a santidade de Deus. Eu vivo uma vida de santidade diante do Senhor. Eu vivo uma vida de busca a Deus, de purificação da minha vida. Porque quem quer poder de Deus na vida tem que santificar a sua vida. Irmão, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu digo, o Senhor é o que é, então muito bem, o Senhor disse que eu posso fazer prova, então eu vou fazer. Mas para isso, irmãos, para você pagar para ver, você tem que santificar. Se você quer ver alguma coisa acontecer de fato na sua vida, você tem que santificar. Então santifica o teu nome. Você está em consonância com a santidade? Deseja a vida do reino. Seja feita a tua vontade, ou venha o teu reino. Você deseja a vida do reino? Você ora para que o reino venha?
Você ora para que o reino se instale em sua vida? Porque se o reino já veio para você, quem é que manda na sua vida? É você ou é o dono do reino? Se o reino está instalado na sua vida, então ele manda na sua vida. Está em consonância esse reino? Você deseja esse reino na sua alma? Avança. Deseja viver a vontade de Deus em todo o tempo? Seja feita a tua vontade. Qual vontade? A tua ou a dele? Hoje eu estava ouvindo uma irmã e ela falando que ela fez uma oração bem específica de algo que ela queria. Aí ela falou, eu falei, rapaz, ela deve ter recebido rápido, né? Pela alegria que ela está testemunhando aí, deve ter sido de onde para ela. Orou ontem e recebeu hoje. E ela orou com aquele fervor, especificamente o que ela queria. Ela apresentou especificamente, eu quero isso aqui. E eu falei, pela alegria que essa mulher está testemunhando, isso aí deve ter demorado coisa de 1 mês, 2 meses. Ela falou, irmão, foram 10 anos. 10 anos esperando, mas do jeitinho que eu pedi, o Senhor fez. Seja feita a tua vontade em todo o tempo de sua vida. O que vai prevalecer para você? A sua vontade ou a vontade dele? E nem sempre a vontade dele é a nossa. E nem sempre a nossa vontade é a vontade dele. Qual que vai prevalecer? A sua ou a dele? Está de fato na dependência de Deus? Você depende dele mesmo? Dá-lhe o pão de cada dia. Você depende dele no seu dia a dia? Você depende dele para prover para você? Para prover o seu alimento? Para prover a sua roupa? Para prover as condições que você precisa? Você depende dele de fato? Tem consciência de que o reino e a glória se planificam em Deus? Ou seja, todo o reino, todo o poder está em Deus. Porque a coisa mais difícil para nós, qual que é a coisa mais difícil para o crente, irmãos? Quem me ajuda aí? Qual é a coisa mais difícil para o crente? Hã? Qual é? Fala alto, minha gente, não estou ouvindo não. A coisa mais difícil é crer. A coisa mais difícil é crer e confiar e esperar. Mas é um exercício. É um exercício. E é um exercício que nós temos que praticar. Viver debaixo da vontade e esperar em Deus e saber o que Ele vai fazer. Sempre será o melhor. Não importa quanto tempo isso demora. Então, essas ações revelam o tipo de vida que está avivada diante de Deus. Então, olhe lá, mano. Chega na sua casa lá, pega lá a oração do Pai Nosso e começa. Será que minha vida é isso aqui mesmo? Eu coloquei uma frase no status, quem viu, viu. Tem muita gente fazendo, e muita gente fazendo a obra de Deus, ou entre aspas, achando que está fazendo a obra de Deus e não está, porque ele só está fazendo. Mas antes de fazer, eu tenho que ser, na essência, aquilo que eu estou fazendo. Vou dar exemplo. Eu vou me colocar para orar diante do Senhor. Mas você vai colocar para orar para quê? Só para dizer que você está orando? Ou porque há na sua alma o prazer de dobrar o seu joelho e falar com o Senhor? Porque se houver na sua alma o prazer de orar, de falar com o Senhor, então você está sendo o primeiro antes de fazer. Você não está fazendo só para o outro olhar. Nossa, olha como aquele irmão, aqui tinha, olha, por isso que eu vou falar para você, olha, crente é um bichinho que
que não engana Deus não. Pode enganar a gente aqui, mas a Deus não engana não. Aqui nessa igreja, anos atrás, aqui, tinha um irmãozinho aqui, irmão, que quando ele orava, quando ele levantava, a roupa dele era toda ensopada. E ele orava com fervor, e eu falava assim, rapaz, o dia que eu crescer, eu quero orar com esse irmão. Aí eles oravam. Se olhava para a cara dele, você é um crente, isso é um crente até debaixo d'água. E toda vez que entrava daquele jeitinho, orava que se ensopava. E era glória, era língua, era tudo. Por isso que eu falo, barulho, se barulho legitimasse alguma coisa, o inferno todo tinha que ir para o céu. Esse mesmo irmãozinho que orava de ensopar a roupa inteira, que dava glória, que falava em línguas, esse mesmo irmãozinho abusou sexualmente da cunhada que era deficiente mental. E eu vi, foi vários desse tipo aí. Vários. Então não é porque, o que ele estava? Ele estava só fazendo. Para quê? Para os outros ver. Porque na essência era uma podridão, era um poço de pecado, era um poço de demônio. Mas como ele não era aquilo que ele estava transparecendo ser, porque ninguém consegue fingir muito tempo. Você pode até fingir durante um certo tempo, mas ninguém consegue fingir a vida toda. Uma hora a máscara cai, uma hora Deus tira a máscara e mostra quem você é. Então, antes de fazer, seja crente de verdade, seja cheio do Espírito Santo de verdade. Irmão, não interessa quem fala, irmão, você é cheio do Espírito Santo, mas eu não vejo você berrar, eu não vejo você gritar, eu não vejo você falar, eu não vejo nem você falar em línguas estranhas. Qual que é a ordem do apóstolo Paulo para as línguas estranhas? 1 Coríntios capítulo 14 é o seguinte, olha, se há na igreja algum intérprete de línguas, alce sua voz e fale, porque ele vai interpretar aquilo que você está falando, porque Deus vai estar te usando em línguas, e outro vai interpretar. Se não tem quem te ensina aquilo que você está falando, qual é a ordem? Fale consigo mesmo e com Deus. Fale baixinho, porque se você alçar a voz e ninguém interpretar a sua língua, sabe o que você vai fazer? Você vai atrapalhar o culto do seu irmão e não vai sair nada de lá. É por isso que hoje, quando os irmãos ficam falando língua estranha e eu vejo que não vai sair nada, eu não paro. Eu falo, eu canto, porque eu sei que não vai sair nada dali. Vai atrapalhar o culto, e ninguém pode atrapalhar o culto de ninguém. É o que Paulo diz. Se não tem ninguém que interprete as línguas estranhas, fale consigo mesmo e Deus, porque quem vai ser edificado vai ser você e não a igreja. Já aconteceu várias vezes aqui. Chupa balarral, se ele canta, se ele anda, e fica aquele alvoroço, o culto para tudo, e aí você fica esperando para ver o que vai sair dali e não sai nada. Então, quando nós falamos línguas estranhas, se não tem um intérprete, que está a coisa mais difícil de você ver isso nas igrejas hoje, eu já vi muito há 30 anos atrás, hoje já é muito difícil ver. Se não tem ninguém, fale baixinho, é o que Paulo diz, porque quem está sendo edificado é você e não o seu companheiro. Amém, meus irmãos? Aonde que eu parei aqui? Avança, não, eu já estou terminando. Uma vida de oração. Cristo foi marcado por oração, orava em todo tempo. Ele orava para escolher os discípulos. Se abrir lá no texto, vai ver Lucas capítulo 6, ele orando para escolher os discípulos. Orava em agradecimento a Deus. Ora para que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida. Então, meus irmãos, a vida do Cristo foi uma vida de oração. Então, ele mesmo diz que ele veio para nos deixar exemplo. Se ele, sendo Cristo, sendo o Filho de Deus, ele orava, quem dirá nós, comedores de arroz e feijão? Se ele orava, buscava a Deus, nós muito mais temos que orar e buscar o Senhor em todo o tempo de nossa vida. Se você quer poder ter a sua vida, ser um crente avivado, faça como Cristo fez. Ore, busque a Deus, clame ao Senhor,
Porque com certeza Ele vai derramar do seu Espírito na sua vida. E não se preocupe não se você não pula, se você não roda, se você não fala. Não se preocupe não, só encha-se de Deus e deixa que essas coisas estão na alçada de Deus. Falar língua estranha está na alçada de Deus, não é automático. Irmão, você pode prestar atenção. Tem crente que ele está tão automático que ele não pede nem perdão. Ele já está falando língua estranha na igreja. Por quê? Porque ele já decorou. Não é mais língua sobrenatural, é língua natural. Porque a língua que vem do Espírito, ninguém consegue decorar e ninguém consegue imitar, porque é do Espírito. Agora essas coisas que a gente vê por aí, um fala, outro repete, isso aí não é de Deus. Porque a língua que vem dos céus, ninguém consegue imitar, e ninguém consegue ficar falando toda hora, porque isso está no domínio do Espírito Santo, não está no domínio do homem. Amém, meus irmãos? E se alguém falar para você, a língua está no meu domínio, diga: tu é um mentiroso, que não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não conhece o Espírito. Porque a língua estranha está no domínio do Espírito, ele manifesta quando ele quer, não é quando eu quero. Então se enche de Deus na sua vida, para que você possa fazer a obra de Deus. Avança. Uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito da vida do obreiro. O obreiro tem que estar cheio do Espírito Santo. O obreiro tem que estar cheio da graça de Deus. O obreiro tem que buscar a Deus em todo o tempo. O obreiro bom é o obreiro que ora. O obreiro bom é o obreiro que clama ao Senhor. Avança. A unção do Espírito na vida do crente não é só os obreiros, a igreja, o povo tem que orar, tem que buscar o Senhor. Irmãos, nós podemos estar no século 30, os princípios da Bíblia não morrem. Aquilo que é ensinado há mais de 2000 anos atrás continua validado no nosso período. Se a Bíblia diz que nós temos que orar, é porque nós temos que orar em todo o tempo para buscar a presença e o poder de Deus na nossa vida. Avança, irmão. Pronto. Pensemos se Jesus foi cheio do Espírito Santo. Para servir, quem dirá nós que vivemos em um mundo regado pelo materialismo e pelo hedonismo? A vida dos crentes, da grande massa, é tocada pelo materialismo. Estava falando agora há pouquinho. Tem crente que desapareceu, sumiu, virou fumaça. Aonde está esse crente? Correndo atrás do vinho mental. Materialismo, hedonismo, a busca pelo prazer. Os crentes querem ter prazer. O culto, se o culto não causar prazer para ele, o culto não prestou, não teve nem culto, o culto não agradou ele. Já falei para vocês, aqui na Luz Divina, nós não viemos aqui para que o culto seja agradável para nós. Aqui na Luz Divina, nós viemos cultuar para agradar a Deus e oferecer um culto agradável a Deus. Porque quem quer culto agradável fica pulando que nem pipoca. Mas o louvor não me agradou. Mas você canta para louvar a Deus ou é para louvar você? Porque o louvor é para glorificar a Deus. A pregação ela não foi boa, mas a pregação ela vem de Deus para a sua alma. Então, quando nós cultuamos aqui, nós cultuamos para agradar ao Senhor. O culto não foi feito, porque sabe o que está na cabeça do povo? Que o culto tem que agradar a igreja. É por isso que o povo fica inventando moda. Apaga a luz, pinta de preto, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa. Por quê? Porque o culto tem que agradar os crentes. Não, o culto tem que agradar a Deus e somente a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É a Ele que nós cultuamos, não é a homem. O culto não tem que ser prazeroso para o homem, o culto tem que ser prazeroso para Deus. Tem que subir como um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Amém, meus queridos? Então, meu irmão, se encha do Espírito de Deus.